começar esse tópico. Boa tarde de novo, então. Vamos dar início ao tópico especial do dia 25 de fevereiro de 2021. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem muito a ver com o tópico da aula anterior, o de anteontem, né? Que é sobre corrida em inclinações extremas. Eu decidi mudar o tema de hoje, era outro assunto, eu decidi colocar esse por causa da banca do Leonardo. Assim, ao longo das semanas, eu tenho lido um pouco mais sobre isso, por causa dessa linha de pesquisa que a gente tem, por causa da defesa do Léo Blodou, né, o mestrando que vai estar defendendo daqui a alguns minutos aí. E aí eu decidi falar um pouco disso, que é uma outra cachaça minha, é outro objetivo da disciplina, eu ter meu tempo de falar das coisas que eu gosto muito, que de alguma forma tem muito a ver com etapas da minha vida, o que eu já fiz. Então, eu vou acabar falando um pouquinho dessa história. Agora, não tanto do ponto de vista da economia energética, mas mais ligado a um recorde, a uma outra cachaça aí que tem, que está pegando cada vez mais forte, que é gente querendo correr na montanha e correndo em trilha, né? E daí vem a corrida em trilha e corrida de montanha, ultramaratona de montanha e um monte de modalidades. Tem uma delas que o pessoal chama de corrida vertical ou em inclinação extrema. Tá? E a referência de desempenho dela é o recorde vertical, é o recorde do quilômetro vertical. Né? O pessoal tem visto isso, exatamente. Quantos caras fazem o quilômetro vertical mais rapidamente possível? Quando a gente fala disso, imaginem um meio do mato, assim, um ambiente que é sempre natureza, assim, onde tu tens uma baita de uma inclinação e a questão que se levanta é em que inclinação que eu vou, onde eu vou fazer mais rápido essa prova. Essa que é a questão. Se eu pensar aí eu já coloco para vocês, eu vou tratar também para exemplificar esse assunto, eu vou trazer um estudo do Giovanelli, tá? Que foi desenvolvido, foi liderado pelo professor Kran, onde eles estudam exatamente essa questão. Qual é a inclinação ótima para fazer o recorde vertical, tá? Esse é o assunto. E aí, eles já viram ali nisso, eu já antecipo, que eles viram que acima de 80% de inclinação, que é quase uma escalada, é impossível correr na esteira. Dá para correr no ambiente aberto, mas vocês vão ver que vai ser difícil na esteira. Então, ele avaliou em inclinações menores. E a inclinação ótima é a 60% de inclinação, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho das imagens. Eu vou mostrar uma experiência que eu tive no ano retrasado, quando eu fui professor lá, convidado em Rovereto, e eu parei antes em Milão, e o professor Matteo Pecchiari me convidou para uma atividade ali, uma mini expedição, né? Era questão de 2 dias, né? Deixa eu ver aqui. Então, eu preparei para vocês esse par de slides aqui para exemplificar isso. Então, o assunto hoje é esse, né? O quilômetro vertical, que significa fazer exercícios em inclinações extremas, mas aqui muito focado no desempenho, tá? Bom, aqui veio o assunto, né? Lembrem que daqui a pouco tem a banca, onde vai ter tem um integrante da banca que é italiano, o professor Aldo Savoldelli, é um baita pesquisador, um cara com uma experiência internacional de muitos anos avaliando atletas de nível internacional, nível até olímpico, né, dos esportes de inverno italiano, e também muita coisa com corrida de montanha, a tal ponto que ele é um amante desses esportes, que na região de Rovereto tem um morro ali do lado, não dá para chamar de montanha, mas tem um morro que tem uma prova ali, a inclinação é tremenda e se faz a subida desse morro, né? E se vê o quanto tempo que a pessoa leva para fazer essa subida. Ele detém um recorde. E isso ficou tão importante que chegou a ganhar o nome do morro. Hoje se chama lá, geograficamente, é o Muro Savoldelli, é o sobrenome dele. Aí ele vai estar aí mais tarde. De manhã ele apareceu sem querer. Foi engraçado, Marcelão, tinha que ver. Apareceu ele assim, porque eu passei o link, é o mesmo link, aí ele se enganou. E vai ter também colegas argentinos, né? Vai ter a nossa pesquisadora, a Natália Gomenhuca, que é uma oriunda do nosso grupo também, mas ela vai estar participando, avaliando o trabalho. Tem o Fábio Lanferdini, que também é outro gringo, né? A gente diz, mas é das colônias italianas, a gente brinca com ele, ele é professor da Federal de Santa Catarina, e o nosso professor, o Flávio Castro, tá? Então, mais tarde vai ter esse assunto ainda, e é uma das motivações. Mas deixa eu contar para vocês essa mini aventura aqui que eu fiz. Fomos nessa cabana aqui em Ifete, tá? No Monte Rosa, tá? É a segunda cadeia de montanhas mais alta da Europa, depois do Mont Blanc. Ela está em torno de 13.600 metros, essa cabana, ela não é nada muito alta, mas é bem interessante e me cansou bastante.
né? Ela fica no norte aqui da Itália, perto da Suíça aqui, e está aqui, a Cabana Mifete, né? Perto de Milão, aqui, está Gênova, Lausanne, está nessa região aí. Muito bonito, um lugar fantástico. Então, vou mostrar para vocês um pouco das imagens durante essa subida, esse ascenso que eu fiz. Esse é o professor Matteo Pecchiari. No alto aqui, não aparece bem, mas tem a Cabana Margherita, Capana Margherita, que é Margherita Hut, né, que é uma dos locais de pesquisa mais tradicionais da história da fisiologia da altitude, né? Há mais ou menos 100 anos atrás foram feitos estudos muito importantes ali, e a rainha Margherita, na época, deu muito apoio e foi até lá, e virou toda uma onda midiática da época, e o laboratório ganhou esse nome. Ele era todo revestido com sistema pneumático. Estou falando um pouquinho mais, até porque o Marcelo está aqui, eu sei que ele ia adorar conhecer esse lugar. Eu não fui, mas vi de longe nessa distância que vocês estão vendo aí. Pelo menos cheguei perto. Aqui estão as imagens. Vocês vão sempre reconhecer o professor Matteo Pecchiari, porque ele tem o meu estilo assim, de vestimenta. Ele usa sempre a mesma roupa por 20 anos. Então, se vocês verem alguém aí meio que fantasiado, que parece anos 20, 30, é ele mesmo, né? Que contrasta bastante com os colegas. Esse aqui é o irmão dele, que é um outro montanhista de mão cheia, assim, que também gosta de usar uma vestimenta. Ele era muito orgulhoso desses óculos, porque esses óculos eram dos anos 50. Ele conseguiu reconstruir parte dos óculos que usavam os montanhistas da época. E vejam que ele está com a camisa aqui de festa junina, aqui, também gosta da vestimenta das antigas, né? Que contrasta bastante. Tá aí uma preparação durante um descanso aí, nós com a corda de segurança. E, bom, aqui tem as minhas fotos, eu em estado bem descansado, bem tranquilo, né? E aqui é uma imagem desse refúgio, dessa cabana famosa aí, que dá nome também para refúgio, que são essas localidades que tem na montanha, que o pessoal serve comida ali, também serve como hotel e tal para os viajantes, né? Aqui é uma outra foto, deu bem tranquilo, estou numa condição bem boa. Aqui é uma imagem da inclinação, nós num trecho aí, né? Com a corda de segurança, porque eram locais que tinham um risco de avalanche, né? Tem um nome lá, Slavina em italiano, não lembro como é que é em português, mas pequenos avalanches. Ali tinha regiões de gelo que congelam e daqui a pouco começa a esquentar e pode desabar e os acidentes. Mas não aconteceu nada disso. Aqui está um ponto mais difícil, né? Essa inclinação com essa corda aí, mas a gente não usou nenhuma corda de segurança até nessa fase aqui, porque era bem difícil e tal, mas era bastante inclinado. Aqui tem algumas imagens. E aqui está a cabana, aqui depois desses trechos, com bastante gente em volta e tal. E vocês veem aqui está o maciço do Mont Blanc, tá? Mont Blanc. Monte Bianco, os italianos chamam, mas é mais famoso por Mont Blanc, né, pelos franceses. Está perto da divisa com a França também. Outra imagem deu bem, numa condição lastimável. Aqui, essa outra cadeia, isso aqui é já Monte Rosa. Outra imagem da cabana. E aqui está o segredo, Marcelão. Olha, eu fantasiado de Chaves. Se alguém comentar isso, perde ponto, né? Eu aí arrumado com todos os apetrechos, né? Muito bem aparentado e muito mais moderno que o professor Matteo Pecchiari. Mas voltando aqui para o assunto, pessoal, vamos falar então. Então, a questão é da corrida vertical. Tá? Ali eles estudaram caminhada e corrida em inclinações extremas. Esses caras, nessas provas, eles fazem durante vários minutos. Inclusive, o quilômetro vertical, recorde, é um pouquinho menos de 30 minutos. O recorde atual é 29 minutos, 42 segundos, que é mais ou menos o tempo que atletas de alto nível fazem a prova de 10 quilômetros. Então, vejam, é o tempo que eu levo de 1 quilômetro vertical, é o que o pessoal em nível internacional faz provas de 10 quilômetros, 10 vezes essa distância horizontalmente, né? E, bom, quais são as mensagens ali? Entre 40% e 70% de inclinação, não variou o custo de transporte, o gasto energético, a economia, né, de movimento nessas distâncias. Depois eu vou mostrar o dado ali, vai ficar mais claro. Acima de 80, já avisei, né, não era possível se locomover, aí tinha que fazer alpinismo mesmo. Tá? E a inclinação ótima foi 60%, que dá mais ou menos 30 graus de inclinação. Esse foi o ponto ótimo aí visto pelo Giovanelli. Aqui estão os dados de custo em função do ângulo, tá? E o ponto ótimo foi aqui, ó, foi a 60%, que dá em torno de 30 graus.
Tá? E nessa zona de inclinações não muda o custo. Só que, claro, é melhor andar mais reto, porque tu anda menor distância, digamos, para fazer o quilômetro. Anda mais inclinado, tu vence mais vertical, né? Então, esse foi o ponto ótimo aqui de inclinação. E vejam que tu gasta muito mais energia correndo do que caminhando. Na maioria das inclinações. Mas vejam aqui, ó, quando chega nessa zona aqui, em torno de 10 graus, que dá mais ou menos 20%, nessa intensidade metabólica, que é o que eles fazem durante provas, tá? Eles são muito treinados para isso, seria o contínuo deles extensivo limite, que deixa eles fazerem essa intensidade por muito tempo. Vejam que aqui o custo de caminhar foi maior, porque a velocidade era muito alta. Eles tinham que caminhar a 7,7 km por hora numa inclinação de 20%. Isso é muita coisa. Não sei se vocês já fizeram isso na esteira, em algum lugar, mas é muito difícil. Só 9 pessoas conseguiram fazer, outros não conseguiram nem fazer. E gastou mais energia caminhando, aqui era melhor correr nessa velocidade. Tá? Nessa inclinação, quando tu chega a mais ou menos uns 4 km por hora, tu já quer começar a correr. Tu já começa a fazer a corrida e vejam a diferença biomecânica, né? Nessas inclinações altas, vejam que tem um certo padrão, né? Eu assumo marchas onde aqui a frequência de passada é maior na corrida do que caminhada. Eu faço uma passadinha mais curta, mais rápida, correndo, e caminhando eu faço mais larga, eu faço com um comprimento de passada maior. Essas são as estratégias. Mas resulta sempre numa economia maior para caminhada em várias inclinações, nessa zona aqui. Tá? É sempre mais econômico caminhar ali. Tá? Correr, eles ainda são meio saltitantes, mesmo em inclinações bem extremas. Não é tão monotônico que nem o Minetti achava, que a gente diz, né, que desaparecia a partir de 30%. Não é bem assim. Eles continuam oscilando um pouco na corrida, assim, de alto nível, né, nessas inclinações. Outra mensagem que eu queria trazer para vocês, gente, que é também um pouco cultural. Quando eu fui no Nepal, que eu falei no tópico especial anterior, me apresentaram o livro do Krakauer. É um jornalista científico, é um jornalista, não dá para nem chamar científico, onde esse cara escreveu um livro que é um best-seller da área de aventuras em montanha, que o nome é In the Air Thin, no ar fino ou no ar rarefeito, é o título do livro, tá? Onde ele conta a tragédia do Everest, que aconteceu há alguns anos atrás, há uns 25 anos atrás, aconteceu uma tremenda tragédia, e aí ele contou essa história toda, e aí eu acabei lendo sobre esse material quando eu estava lá nessa região da montanha mesmo. Comprei, inclusive, no Nepal, em inglês, o livro, e comecei a ler sobre isso. Até então, eu gostava de ler muito, o Marcelo vai se lembrar, que eu gostava de ler muito de aventuras do Polo Sul, né? Tanto é que eu usei até na parte final da minha dissertação algumas coisas do Scott e tal. Mas aqui eu não tinha lido muito, porque não tinha nenhuma relação com a montanha até ir para o Nepal. Aí eu começo a ler bastante material e conheço a história desse cara, Reinhold Messner, é um italiano que é o maior montanhista de todos os tempos. É o cara que fez, pela primeira vez, todos os picos acima de 8.000 sem oxigênio, né? E fez mais um monte de recordes, sozinho, fez várias em solitária, né? 8.000, e revolucionou toda a técnica de montanhismo, né, geral, sempre carregando pouca carga. Eu trouxe esse assunto primeiro para vocês lerem. Se vocês gostam desse assunto, se interessam, eu sugiro que vocês comprem esse livro, La Montagne Modo Mio, onde ele explica um pouco isso. Eu vou dizer que a leitura vai ser muito boa, muito fácil, mesmo sendo em italiano. E nesse livro, inclusive, ele afirma isso, que acima de 50% de inclinação, ele diz assim, nessas palavras dele, todo montanhista sabe que acima de 50% de inclinação é mais fácil subir do que descer. A gente sabe que não é bem assim em geral, né? Para subir eu me canso mais do que para descer. Mas numa inclinação extrema, a questão coordenativa ali importa muito também. E é muito difícil a descida, assim, né? E isso é um elemento interessante que eu queria dividir com vocês também. Quem trabalha com inclinações muito grandes vai notar isso também. Quando a gente está descendo trilha, por exemplo, é mais fácil para quem está subindo se desviar do que quem está descendo. Porque quem está descendo parece que tem mais dificuldade de mudança de controle ali, de padrão motor. É uma coisa que eu nunca entendi até hoje, mas tem essa visão prática, né, digamos, e é legal eu queria dividir com vocês. Outra coisa que eu queria dividir para terminar esse assunto é um relato, é um assunto que a gente quer estudar a partir do relato do meu amigo ali, do Aldo Savoldelli. O Aldo participa muito dessas provas, ele tem notado
que esses caras, ao longo de muitas horas de prova, alguns assumem a posição mais fletida, segurando a mão no joelho, fazem uma técnica de mão no joelho. Tá? Isso parece que ajuda eles na mudança de ativação ali, de propulsão. Parece que desliga alguns músculos, é uma coisa que a gente quer estudar agora. A nossa bolsista, Daniele Keller, está lá na Itália para desenvolver esse estudo exatamente sobre esse assunto. Eu me interessei também e eles parece que vão começar alguma coisa, né, se a pandemia deixar também, né? Mas é testando essa técnica que alguns já fazem durante horas. Outra coisa que eu queria dizer é que nessas inclinações o pessoal tem visto que também andar de bastão o pessoal se sente melhor. O Giovanelli mesmo tweetou ontem um dado inicial do estudo dele, onde ele vê que a maioria dos caras que fazem provas de montanha usando bastão, eles fazem um pouco mais rápido do que eles mesmos fazendo as mesmas provas sem bastão. Então, provavelmente tem uma vantagem mesmo, que eles já percebem. Se tu perguntar para o atleta, ele diz que gosta de usar bastão, né, em provas de montanha mais inclinada, né? A gente não sabe ainda totalmente por quê, tem questão de estabilidade, mas eles estão estudando isso e está confirmando, né? Eles vão um pouco mais rápido. Quando falta bastão, alguns usam a técnica do joelho. É isso, gente. Da minha cachaça de hoje, era isso que eu queria dizer. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Marcelão sumiu, né? Coitado, né? Depois tem a banca, vai longe. Mas é isso, me chamou a atenção sempre aquele relato do Messner, que depois eu confirmei falando com o pessoal que faz montanhismo mesmo. Eu não faço, né? Eu fui convidado lá e não é meu. Mas eles me comentaram isso, né? Que a questão de controle sobre a descida é interessante, porque a gente acha que a descida é sempre... E tem outro elemento também que a gente tem que pensar quando for pensar nessas atividades. Aí não é prova esportiva, mas quando a gente pensa, o cara quer tentar atingir o Aconcagua, etc. Tem um problema básico, que a descida vai ser sempre pior, porque eles vão estar mais tempo no ar rarefeito, né? Então, eles dizem que o papo deles é esse, os caras morrem na descida, mas não é só porque é mais difícil ou mais fácil, é porque eles estão há mais tempo no ar rarefeito, estão sofrendo mais os problemas da falta de oxigênio, né? Então, esse é um outro desafio a mais ainda, que tem que se considerar aí quando pensar nessas estratégias assim de ataque, né, do ponto de altitude, etc. O Henrique, a gente conversou outro dia, né? Eu vou dividir com vocês. Enquanto vocês não me perguntam nada, eu vou dividir essa história aqui. O Henrique, ele está em Santarém agora, né? E ele é lá do Pará, né? E ele é da região amazônica, né? Então ele tem, inclusive a irmã dele estuda na área de biologia com povos indígenas, assim. E a gente quer tentar fazer algum estudo parecido com essas histórias das expedições, assim. Tentar ver alguns aspectos locomotores que sejam interessantes, que ainda não se saibam, né? E desses povos, que a gente possa aprender com eles também, né? E a gente está bolando coisas sobre isso. Mas o que eu deixo de mensagem nesse papo é que a gente tem que encontrar as nossas receitas também. Assim como tem os Sherpas lá, talvez a gente tenha os nossos Sherpas aqui fazendo outra coisa, em função de outras restrições ambientais, mas a gente tem que pensar um pouco descolonializado, né? Digamos assim, para pensar essas coisas nossas também, né? Fica a mensagem também para pensar essas coisas. Nenhum comentário? O pessoal está saindo. Então, paro a gravação por aqui.